Tá vendo esse gatinho branco aí? É sobre ele que a gente vai falar sobre. Esses dias eu tava rolando meu feed do TikTok e esse bichinho não parava de aparecer pra mim. Acontece que ele é de uma série de animação do YouTube. Quando eu fui procurar pra ver o que era, já tinha entendido o hype do pessoal por essa série. Além da lore ser muito boa, o seu estilo de animação lembra bastante os jogos de 2010. Eu vou tentar explicar o que acontece nos vídeos dessa série e teorizar um pouco com vocês. Mas antes de tudo, segue o animador que fez, o canal dele vai estar bem aí na tela. E não esquece de dar like e se inscrever no canal. Então, vamos lá. Esse é o Baiane. Mesmo não sendo uma boa companhia, ele é um bom amigo. Tudo porque ele não ser uma boa companhia, já eu explico. Esse é o Pulso, o gato que a gente viu mais cedo. A gente vai acompanhar ele nessa saga de vídeos. Além de ser inocente em alguns aspectos, a gente vai conhecer um outro lado dele. Nesse episódio em específico, não acontece nada demais, eles só ficam brincando e fazendo umas palhaçadas. Mas tem uma cena em específico que chamou a minha atenção. Depois de brincarem, o Pulso e o Baiane ficam andando até achar essa poça de sangue no chão. Eu e você espera qualquer coisa, menos que esse filho da puta do Baiane pegasse essa merda e comece! E ainda não satisfeito de ter pegado essa coisa do chão, ele oferece pro Pulso experimentar. Bom, brincadeiras à parte, essa cena é um foreshadowing, coisa que eu vou explicar melhor pra frente do vídeo, mas bota uma coisa na cabeça, o Pulso confia um pouco demais no Baiane. E só pra eu terminar de falar desse episódio, o Baiane e o Pulso veem esse cisco, e o Baiane decide comer o cisco também, e ele vomita. Pessoal, só por esse trechinho dá pra ver que é algo bem diferente, eu gostei bastante quando eu tava maratonando. Entretanto, esse episódio funciona mais como um piloto, só apresentando os personagens pra gente e explicando como a personalidade deles são. Porque, comparado aos outros, ele não tem muita lore. Diferente dos episódios que foram postados depois dele, que seguem um certo formato. E são eles que eu vou falar aqui pra frente. Bom, gente, nesse episódio o Pulso tá tentando limpar a casa dele pra receber o Baiane. Só que ele tá tentando tirar esses olhos, buracos. Eles chamam de buraco, mas pra mim é um olho, né? Vou chamar de buraco. Bom, tanto faz, mas ele tá tentando tirar esse buraco do chão, mas ele não consegue de jeito nenhum. Inclusive, sei lá, me incomodou bastante na primeira vez que eu vi. Frustrado, o Pulso fica cutucando os buracos, xingando eles, mas ele não consegue tirar nenhum buraco dali. Inclusive, ele tenta cutucar os buracos com a vassoura, só que a vassoura também fica suja dessa coisa vermelha. Como o Baiane já estava chegando, ele só cobre os olhos que ele acha jogado pela casa. Essa parte, ao mesmo tempo que eu acho ela engraçada, ela é bem nojenta, porque o Pulso fica tentando cobrir os buracos com uma silver tape, só que eles ficam gotejando. Dá pra ver que o Pulso tá se sentindo inútil, idiota, bem imbecil por não ter conseguido ignorar os buracos. É bem mais pesado do que parece. Esse episódio mostra que o Pulso tem problemas com ele mesmo, problemas que ele não resolveu. E esse episódio é pesado não porque ele pega uma cena grotesca e joga na nossa cara. Ele é pesado porque ele joga uma situação que acontece na vida real, é muito fácil de acontecer. E que geralmente pra resolver ou pra ignorar, a gente nunca escolhe a melhor opção. Logo depois do Pulso limpar a parede de novo, o Baiane aparece. Só que em vez de bater na porta que nem uma pessoa normal, ele pula na janela e dá um susto do bichinho. O susto foi tão forte que o Pulso até desmaia e acorda horas depois. Foi tão forte o susto que ele esqueceu o que o Baiane estava fazendo ali. O mesmo explica que foi convidado para conhecer a casa e os dois vão fazer uma tour. Quando eles estão vendo os móveis, o Baiane percebe que tem líquido vermelho no chão. Como o Baiane tem um parafuso a menos, ele pergunta se é o móvel que tá machucado. E eles deveriam dar um curativo pro móvel. O Pulso explica que na verdade são os buracos que tem no chão e que ele não consegue tirar eles.
O Baiane pergunta se é o chão que tá precisando de band-aids. Daí o Pulso fala que não tem ninguém machucado e que na verdade são os buracos que ele odeia. Ele explica que ele odeia os buracos, que ele acha nojento e que eles tiram o sono dele. O Baiane pede pra ver esses buracos e descobre que são os mesmos que tem na casa dele e que fala que isso é normal, que não tem problema e decide mostrar pro Pulso como é que tira esses buracos. Depois dessa cena chocante e essa loucura visual toda, o Pulso fica preocupado com o Baiane e ele pergunta se não dói. Ele explica que dói sim, mas queria passar, só que ele desmaia. Uma coisa muito comum que a gente vai ver nessa série são esses momentos com só uma foto e uma música de fundo. Essa mensagem em específico eu até tentei procurar a tradução dela, só que eu não consegui. E nessa parte, quando o Baiane acorda, ele vai embora, só que ele esquece o canivete dele. Bom, gente, tem algumas pessoas que falam que esses vídeos não têm uma simbologia ou história de verdade, coisa que tá totalmente errado se você assistir a série. Como no primeiro episódio, que o Baiane faz coisas totalmente erradas e mostra pro Pulso como se não fosse nada demais. É que nem aquela coisa que mãe fala, tipo, não anda com drogados, que senão eles vão te oferecer droga. Bom, mas o que esse vídeo quer dizer? Pelo que dá a entender, os dois têm problemas psicológicos e eles não sabem muito bem como lidar com isso. E é isso que, na minha opinião, mais dá medo nessa série, porque ele trata de assuntos reais, como depressão, ansiedade. Os dois são pessoas que precisam de ajuda, só que eles não sabem onde procurar ou como ter essa ajuda. Uma clara alusão a vícios e válvulas de escape. Mas a pergunta que fica é como o Baiane aprendeu esse tipo de coisa e o que aconteceu com o Pulso? Bom, eu vou explicar nos próximos episódios. Bom, nesse episódio vai ser retratado o problema de insônia do Pulso, que foi mencionado no outro episódio. Ele tenta dormir, só que não consegue, então ele pensa que seria uma boa ideia limpar a casa, para ver se ele pega no sono. Bom, chega uma hora que ele já termina de limpar tudo, só que ele ainda tá com sono. Daí ele lembra dos buracos da parede que estão pingando líquido vermelho de novo. Quando ele vai limpar o buraco, ele fica um pouco curioso e decide colocar o dedo dentro pra ver como é que é. No começo ele se suja e fica um pouco de nojo, só que ele pega o pano dele e passa na parede. E como eu posso dizer, depois disso ele ficou um pouco animado demais. Você não tem mais medo dos buracos e ele fica brincando e mexendo neles. Mas o que eu posso dizer? Eu acho que ele se animou um pouco demais com isso. O Pulso sujou toda a sua casa na hora de brincar com esses buracos, mas na hora de limpar ele já não conseguia mais. O Pulso sujou toda a casa dele e não tem mais como limpar de novo. Ele tenta limpar, ele tenta voltar atrás, mas ele não consegue. O Pulso não tem mais pra onde correr, ele tá preso dentro da mente dele. Em meio a esse caos, o Pulso ouve algo familiar. Era o seu pai. Ele estava ali para levar o Pulso embora. O Pulso não pode fazer nada. A boca dele derrete e as mãos aparecem querendo levar ele embora. Em todo esse colapso, sentado no chão chorando,
o pulso vê uma luz branca